Analisar a grandeza de Deus nos faz refletir sobre nossa pequenez, sobre nosso espaço no planeta Terra, nosso propósito de vida. Nos faz pensar de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde vamos. Essa questão da filosofia que é milenar, mas nos coloca diante de nós mesmos, do nosso curto tempo, nosso pequeno espaço de tempo na Terra. Isso nos posiciona em relação a tantas coisas que podemos fazer para somar, para acrescentar, para melhorar, não apenas o nosso planeta, mas como as pessoas à nossa volta. Sobre isso nós podemos analisar a seguinte perspectiva da vida. A vida é passageira. A única certeza que nós temos é que nós morreremos. Não temos mais absolutamente certeza de nada. Não sabemos o que vai nos ocorrer daqui a minutos. Às vezes a gente faz planos para o futuro e devemos fazer. Fazemos planos para uma década e não temos noção se vamos sobreviver o dia de hoje. Essa fragilidade da vida, ela nos leva a valorizar cada detalhe, valorizar cada fração de tempo que nós vivemos. O ontem nós não temos mais, o futuro não nos pertence. O que nós temos é fragmentos de presente. À medida que falamos, o que acabamos de falar já é passado. Então, o nosso presente é 1 milhão de fragmentos de futuros vividos numa velocidade absurda. E a fragilidade dessa vida nos faz avaliar e valorizar cada momento. Avaliar e valorizar os nossos relacionamentos, as pessoas que estão à nossa volta, que se importam conosco, que se preocupam, que ligam, que mandam mensagem, que oram por nós. Essas questões não podem sair de nossa mente. Essa fragilidade é perene. Enquanto vivemos, ela está ali. A Bíblia diz que nós somos como a grama, que ela amanhece linda sob a neblina, mas no decorrer do dia ela fica fraca e perece com o calor do sol. É como uma névoa que passa. A Bíblia fala sobre a vida como algo que passa rápido demais, e é verdade. Então, analisando essa fragilidade, nós entendemos que valorizar é a palavra mais acertada, respeitar a vida. O apóstolo Paulo fala sobre remir o tempo, aproveitar o tempo com sabedoria, com inteligência. Todos temos 24 horas, dormimos 8, trabalhamos 8, nos sobram 8 para as mais variadas atividades. E mesmo assim, às vezes não sabemos viver eficientemente, de forma que consigamos viver de uma maneira satisfatória e feliz. Pensando sobre a grandeza de Deus, vemos a fragilidade da vida. Pensando sobre a grandeza de Deus, vemos o valor da vida. A Bíblia nos garante que Jesus Cristo veio morrer por nós, numa troca injusta que Deus fez conosco, nos dando Jesus, e Ele assumindo os nossos pecados e nós ocupando a posição dele. Quando eu digo injusta, é porque é como se fosse a troca de uma BMW 0 km por uma bicicleta sem rodas. Sendo Jesus, a BMW 0 km e eu, a bicicleta sem rodas. Nessa troca, Deus coloca Jesus em pé de igualdade conosco, nos mostrando que nós temos um valor.
Apesar da fragilidade da vida, ela tem um valor inestimável. Apesar da fragilidade da vida e da velocidade da vida, ela tem um valor incalculável. E a Bíblia nos diz que nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança refletem o caráter espiritual e a personalidade que são semelhanças com Deus, únicos na criação animal humana. Nós somos especiais porque nós temos o DNA divino em nós. Ao nos criar, Deus fez cópias de si mesmo, porque sendo imagem, nós somos a expressão do que Ele é. Sendo semelhança, nós somos exatamente como Ele é. Caídos, falhos, simples, frágeis, mas divinos, porque nós temos em nós a natureza dele, o espírito dele está em nós, a mente dele está em nós, o coração dele está em nós. E isso faz com que a gente se dedique ainda mais. Agora, qual o motivo? Por qual motivo estamos aqui? O propósito de nossas vidas. Descobrir o propósito da vida é a essência da vida. Descobrir o propósito da vida é a essência do existir. Embora no planeta Terra mais de 80 bilhões de pessoas já passaram por aqui, sabemos que nunca, jamais se repetiu. Não existem dois Sidemar, um aqui e outro no lugar. Nunca existiu um outro e jamais existirá um outro. Então, somos especiais porque somos únicos. Somos únicos porque fomos criados com propósito, com objetivo. Nós temos uma missão de vida. E seja lá qual for a missão, devemos tomar posse dela. Devemos trabalhar em função dela, porque nascemos para isso. E descobrir a missão da vida, o propósito da vida é o destino de cada um de nós. Todos nós temos que ter essa noção exata de onde nos encaixamos e para que nos encaixamos. E aí descobrimos que temos valores únicos e especiais, que não são replicados na espécie. Não existe outra pessoa com as mesmas qualificações, não existem pessoas com as mesmas aptidões, não existem pessoas com os mesmos propósitos. Aí eu digo que ninguém é insubstituível, mas ninguém é substituível. Qualquer pessoa pode cantar como eu canto, qualquer pessoa pode pregar como eu prego, qualquer pessoa pode construir como eu construo, qualquer pessoa pode ser melhor do que eu em tudo que eu faço, mas ninguém fará como eu. Ninguém será como eu. Assim, devemos nos colocar de pé e permitir que a graça de Deus flua através de nós e que essa graça nos impulsione a fazer coisas espetaculares que só nós podemos fazer. Só nós podemos encantar como nós. Só nós podemos tocar como nós. Só nós podemos acrescentar como nós. E com o poder de Deus em nossas vidas, com a graça de Deus em nós, nós podemos muito mais. É por isso que pessoas simples no mundo inteiro de vez em quando revolucionam o local, porque elas se levantam e dizem, sim, eu vou ocupar o meu espaço, eu vou ocupar o meu lugar e eu vou fazer e faz acontecer. Pensar na grandeza de Deus nos faz refletir sobre a fragilidade da vida. Pensar na grandeza de Deus nos coloca no centro do universo com um propósito específico. Pensar na grandeza de Deus nos faz refletir sobre os dons que Ele nos deu. Para cumprir determinados propósitos, Ele nos deu certas capacidades. O apóstolo Paulo lista 3 classes de dons. Na carta escrita por ele aos Romanos, no capítulo 12, ele fala sobre dons inerentes que todos têm. O dom de presidir, o dom de repartir, o dom de profetizar, o dom de cuidar das pessoas. São dons naturais.
O profetizar ali não é a profecia em outros sentidos que vão aparecer nas outras classes, mas é o de comunicar palavras boas, aquelas pessoas que são dotadas para edificar as outras, aquelas palavras que têm o dom de persuadir e de somar, de fazer com que as vidas das pessoas sejam tocadas e abençoadas. Já na carta dele aos Coríntios, capítulo 12, tem os dons de inspiração, que são 9, são subdivididos em 3 classes: dons de poder, o dom da fé, o dom de operar maravilhas e o dom de curas. A segunda classe, os dons de elocução, que é o dom das línguas estranhas, o da interpretação das línguas e o dom da profecia. E a classe de revelação, que são a palavra da ciência, a palavra da sabedoria e o discernimento de espíritos. E aos Efésios capítulo 4, Paulo lista mais uma classe de dons, que são os ministeriais, que são evangelista, profeta, mestre ou doutores, pastores e apóstolos. Nessas 3 classes, Paulo nos ensina que nos dons aos romanos, quem administra é o Pai, que os dons de 1 Coríntios, que são os dons de inspiração, quem os administra é o Espírito, e que os dons de Efésios capítulo 4, quem administra é Jesus. Olhando a Bíblia de uma maneira geral, bem mais ampla, nós notamos muitos outros dons sendo mencionados na Bíblia. Nós percebemos que existem milhares de dons. Eu costumo dizer que cada pessoa é um dom, cada pessoa é um ministério. Logo, todas as pessoas que nasceram foram qualificadas por Deus, foram preparadas por Deus. Todas têm seus dons. Na parábola dos talentos, a Bíblia diz que ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para outro. Não existe ninguém sem talento algum, sem dom algum. Logo, todas as pessoas têm dons. E entender seus dons, procurar conhecer seus dons e colocar seus dons à disposição de Deus e a serviço do próximo é a nossa missão. Ou seja, ele nos deu um propósito, para esse propósito ele nos capacitou, ele nos deu dons. Agora, as ferramentas estão nas nossas mãos e nós devemos frutificar. Frutificar é colocar os dons à disposição e exercitar esses dons. Fazer com que as coisas aconteçam de acordo com as ferramentas que Ele nos deu. Ah, mas eu não tenho recursos. Não tem problema. A Bíblia diz que dele é o ouro e a prata. Ah, mas eu não tenho tempo. Temos sim. Todos temos 24 horas. E existem pessoas que administram bilhões em inúmeras empresas, como é o caso de Elon Musk, como é o caso de Bill Gates, como é o caso de Jeff Bezos e o caso de tantas outras pessoas que administram muitas coisas ao mesmo tempo. Sim, nós temos tempo. É só aproveitarmos bem o nosso tempo. Ah, eu sou novo demais. Não tem problema. Muitas pessoas começam cedo a investir. Ah, eu sou velho demais. Nunca é tarde demais para começar. Eu não tenho diplomas, eu não tenho cursos suficientes. Os dons que já residem em você são suficientes para te dar a capacidade para começar e nada impede que a partir do ponto em que você está, você não possa investir, que você não possa crescer, que você não possa aprender. Sempre é tempo para aprender, sempre é tempo para crescer. Leia um livro, leia cursos específicos, assista vídeos instrutivos, participe de seminários, de palestras, faça acontecer. Não fique parado no tempo, no espaço, olhando para ontem. Não importa quanto tempo você já perdeu, aproveite o que você tem daqui para frente. Não olhe para trás, não fique olhando para o retrovisor, olhe para frente. E eu tenho certeza que você vai conseguir influenciar o mundo e as pessoas que estão à sua volta. Olhando para a grandeza de Deus, vemos a nossa fragilidade, vemos a nossa pequenez, sabemos que temos um propósito e para cumprir esse propósito nós temos dons específicos. E agora, qual é a desculpa que você pode dar? Que você não tem dinheiro?
que você não tem tempo, que você está velho, que você é novo, que você não é qualificado? Olha a volta, procure na internet, consulte e você verá que milhares de pessoas que hoje estão realizando começaram de maneira simples, de maneira pequena, mas de maneira constante, até alcançar aquilo que alcançaram, de forma que você pode, você deve e você precisa se colocar de pé e se colocar à disposição do Deus Todo-Poderoso. Ninguém poderá fazer no seu lugar, ninguém poderá fazer por você. E eu quero estimular você, neste exato instante, a fazer qualquer coisa. Comece a assar um bolo, faça pizza, faça doce, escreva um livro, crie um blog, crie um canal, um perfil em qualquer lugar onde você queira. Pegue um microfone, vá para uma praça, vai para um estúdio, grava uma música, faça o que você quiser fazer, porque o que você quiser fazer, você fará bem. Inicialmente, vai tropeçar como uma criança que começa a andar, ou como uma criança que começa a tentar andar de bicicletas, até que chega uma hora em que ela se torna campeã mundial naquilo em que tanto tropeçou. Receba meu abraço, meu estímulo, compartilhe esse vídeo com todo mundo e me ajude a fazer crescer esse canal. Um beijo, um abraço, até a próxima.